palavra agora, que é a professora Mônica Botelho. Boa tarde. Então, em primeiro lugar, queria agradecer a presença de vocês, agradecer o convite feito pelo IFEM, pelos organizadores do evento. E esse convite é feito no contexto do nosso grupo da AMPEP, como a Miriam disse, o grupo de Fenomenologia e Psicologia. E nesse grupo a gente busca exercitar, de tempos em tempos, encontros, diálogos que permitam que a gente possa avançar no pensamento, na exploração, nesse campo que é um campo tão rico, um campo que avança, esse campo da psicologia fenomenológica, existencial. E esse livro que ela mostrou, O Gesto Fenomenológico, Corpo, Afeto e Discurso na Clínica, é um livro que nasceu do nosso último encontro, onde discutimos esse tema e, a partir daí, cada um pôde produzir a uma, duas ou três mãos um escrito, E nesse livro, então, eu trago algumas reflexões com um capítulo que se chama Intercorporeidade, Ide da Situação e Diálogo Clínico, o gesto fenomenológico como patos e movimento expressivo. Bom, vou tentar aqui falar um pouco desse trabalho, desse lugar para vocês. O Merleau-Ponty é o filósofo que eu tenho como referência principal na fenomenologia, e a Gestalt-terapia é a proposta clínica que eu tenho como referência principal também. Então eu falo desse lugar de uma Gestalt-terapeuta apaixonada pela Gestalt-terapia desde sempre, e que busco no Merleau-Ponty, na fenomenologia, trazer ampliações, aprofundamentos para as propostas clínicas da Gestalt-terapia, que eu considero uma clínica extremamente potente e uma clínica que é essencialmente fenomenológica. E venho tentando, então, ao longo de muitos anos, a gente pesquisa de fazer isso. E nos últimos 10 anos foi na UFRJ, e alguns com o Fernando, que é meu companheiro de departamento na psicologia lá na UFRJ, e no nosso núcleo de fenomenologia e clínica de situações contemporâneas. E talvez eu chegue um pouco até isso, esse tema, se der tempo. Então, quando eu penso em intercorporeidade, eu estou trazendo uma contribuição do Merleau-Ponty. Quando eu penso em ide da situação, que está no título também, é um conceito que vem da Gestalt-terapia, que não foi muito desenvolvido na Gestalt-terapia e que eu tenho sido uma das autoras que tem insistido nessa noção que está presente no livro que inaugura a abordagem. E diálogo clínico, Então, o que está em jogo? O que me permite pensar nessa articulação entre a psicologia, a Gestalt e a fenomenologia? É o problema, na verdade, da produção de sentidos, que é o problema da filosofia em geral, é o problema da verdade. A fenomenologia tem uma maneira de olhar para a produção de sentidos, sendo uma maneira peculiar de olhar para isso, pensando inauguralmente lá com o Russell, na ideia de que não há um sujeito apartado do mundo, uma consciência apartada do mundo, mas propondo a ideia de correlação, que é a noção primeira, básica da fenomenologia, que pensa o sentido, a verdade, como uma produção que se dá a partir da interrogação de um fenômeno, sendo esse fenômeno algo da ordem da correlação do sujeito e mundo. Bom, o Merleau-Ponty, ele é um leitor de Russell, ele do início ao fim, ele dialoga com Russell, como ele mesmo diz, a melhor maneira de honrar um pensamento, um autor, é retomar esse pensamento e ultrapassar esse pensamento. E não repetir o pensamento, mas pegar o pensamento e avançar a partir dele, mantendo esse pensamento vivo. Essa é a única maneira de manter esse pensamento vivo. E ele faz isso com o Russell o tempo inteiro, e ele faz isso com ele próprio. Ao longo da obra do Merleau-Ponty, eu não gosto de dizer que tem o Merleau-Ponty primeiro, o segundo, o terceiro, mas ele vai, ele próprio, pensando assim,
como Sartre, enfim, os filósofos tendem, né, a isso, ele vai se interrogando e vai torcendo o próprio pensamento e formulando novas ideias. Então, nesse percurso do Merleau-Ponty, ele fez um diálogo com a psicologia sempre. Em todas as grandes obras, em vários textos, ele dialoga com a psicologia. Né? E o que está no centro do pensamento dele é a tentativa de ultrapassar o problema do dualismo, né? De posições dualísticas, intelectualismo, empirismo, mente, corpo, enfim. Ele entende que tanto a filosofia quanto a psicologia precisam superar esse problema. E ele vai assumir, então, o corpo como seu referencial principal, a percepção, o corpo, os fenômenos pré-reflexivos que permitem, então, pensar de uma maneira diferente nas dimensões que são separadas, né? O corpo e a mente separadas, que são vistas separadamente, para pensar, então, em como não tratá-las como dimensões separadas, onde uma domina a outra, mas pensá-las como estrutura. Eu vou falar disso um pouquinho mais para frente. Bom, então, a questão do corpo e do corpo como gesticulação, como movimento expressivo, que nesse movimento expressivo pode ser compreendido como uma fala conquistadora, uma fala que fala o que não foi dito, como uma fala falante, uma fala instituinte. Essa ideia é central para o Merleau-Ponty, de certo modo ela é central também para a gestalterapia, vou tentar mostrar isso. Né? E para o nosso argumento aqui hoje é muito importante essa ideia, né? Da gesticulação como então uma expressão que dá um esboço de sentido ainda não tematizado para a situação. Então, o gesto a gente entende como um movimento expressivo que emerge de um campo ou situação originário, onde sujeito e mundo não estão diferenciados. Então, eu proponho uma certa indiferenciação, e uma indiferenciação não é um desmanchamento, uma mistura. Né? A gente está pensando no sentido, está pensando na relação do sujeito com o mundo e na relação de produção de sentido. Então, estamos falando de um momento de indiferenciação que no pensamento do Merleau-Ponty aparece na ontologia da carne muito claramente, com a noção de carnalidade, de carne e de intercorporeidade. Tem um outro filósofo que eu não vou trazer aqui hoje, mas que está no texto um pouquinho, e tem um outro texto que vai sair aí onde eu falo mais dele, que é o Strauss, o Levi Strauss, que ele é um psicólogo, na verdade, fenomenológico, é uma referência na psicopatologia, mas ele vai falar do pático, do patos, né? Da ideia do patos como sentindo, que ele se recusa a falar de sentir, porque ele também quer combater essa ideia dicotômica, e ele não deseja pensar nessa relação mecânica do sujeito e do mundo como estímulo e resposta. Então, o Strauss ele fala do sentindo para se referir a um momento pático que é anterior ao momento perceptivo no trabalho dele, onde o sujeito e o mundo são indiferenciados. É um momento pré-reflexivo, pré-perceptivo, inclusive. É um momento que ele vai tratar no tema da animalidade. Infelizmente não dá tempo, eu precisava de um curso para falar de tanta coisa, mas esse tema da animalidade é importante para falar dessa dimensão pré-linguística e tal. Bom, e o índice da situação na gestalterapia implica também pensar o isso, né? Essa ideia que vem da psicanálise, mas que é tomada de uma maneira diferente, porque é algo que ainda também não é tematizado. É isso. Não é nomeado, não é categorizado, não é tematizado. E é isso da situação. Então, isso remete também à ideia de situação, a esse sujeito mundo, como uma espécie de indiferenciação, um estado ainda de indiferenciação. E todas essas três ideias, da carnalidade, da intercorporeidade,
elas envolvem uma ênfase na dimensão sensível da experiência. Então, pensar eu e outro como mútua implicação, como coexistência. E a partir dessa situação de coexistência que há a expressão através do gesto e do movimento. Tudo bem até aqui? Bom, então, hoje eu vou tentar falar um pouco do todo, assim, do capítulo, mas pensar um pouco mais demoradamente nessa questão da ontologia da carne, do Merleau-Ponty, que tem no centro na noção de intercorporeidade, coexistência e tal. Bom, e tenta falar um pouquinho da situação. Para pensar, então, o gesto fenomenológico como um gesto expressivo e como o centro do diálogo clínico. Né? Bom, a ontologia da carne, então, ela... do Merleau-Ponty, né? Vou falar um pouco do pensamento do Merleau-Ponty. Bom, como eu disse agora há pouco, uma questão que percorre o trabalho dele todo, que eu acho que é uma questão de método, né, de pensar o que é o filosofar, como é o filosofar, ele faz o tempo inteiro movimentos para sair das relações dicotômicas para as relações estruturais, ou de campo, pensando estrutura como esse campo que se forma, né, essa configuração que se forma a partir do encontro sujeito e mundo. Então, na ontologia da carne, ele propõe a carnalidade como esse estofo comum, a noção de carne como a possibilidade de ter uma continuidade ontológica entre o sujeito e o mundo. É a última solução que ele propõe. Ele morre antes mesmo desse livro ser publicado, ele morre em 61. Mas ele deixa esses escritos que viram um livro que se chama Visível e Invisível. Mas antes disso, né, antes de apresentar essa última versão, ele vem lá na Filologia da Percepção, propondo com a ideia de percepção essa solução para essa separação do sujeito e do mundo. Mas entre as duas obras, né, a Fenomenologia e o Visível e Invisível, ele tem um período que é justamente o período dos anos 50, um período de grande efervescência, um período do trabalho com a política, com a história, com a natureza, é um período muito fértil, onde ele dá vários cursos, né, na Sorbonne, no Colégio de França. Então, durante esses cursos, existe um curso específico, que é o curso sobre a instituição. Esse momento é o momento onde o Merleau-Ponty olha para trás e diz: ainda não consegui dar a solução na fenomenologia da percepção. Então é o momento que ele faz um movimento muito mais intenso, que já existia lá, para o campo intersubjetivo. Né? Ele vai fazer um movimento muito mais intenso para pensar o intersubjetivo. E por isso ele precisa pensar a história, ele precisa resolver alguns problemas. E qual é o principal problema que ele tem que resolver? A questão do código, né? A questão da noção de constituição pela consciência. Então, aí ele tem um problema para resolver, que ele considera um problema, a ideia da intencionalidade como constituição pela consciência. Ele tem um problema lá. Enfim, tem várias discussões em torno disso, vou só apontar aqui. Esse é o problema de fundo, né? Que ele tenta resolver. Então, nos anos 50, ele lida com a ideia de instituição. É uma ideia que ele traz para pensar. Essa ideia permite a ele, né, superar uma concepção que estava no código, na noção de constituição, uma concepção da natureza como positividade. A natureza como uma positividade, um ser pleno, plano, uma coisa em si, e a consciência como imaterialidade, negatividade, puro nada. Isso implica a questão da temporalidade, porque no modelo da consciência constituinte, essa temporalidade imanente à consciência, ela torna as diversas temporalidades incompossíveis e forma um sistema de exclusões recíprocas. Ou seja, se eu penso
o mundo, né, o sentido como constituição pela consciência, de certo modo eu fico preso numa temporalidade inerente à consciência, então eu fico preso numa espécie de subjetivismo. Então, quando ele propõe a noção de instituição, ele tenta dar conta de superar essa instantaneidade da consciência que é sintética, que sintetiza instantaneamente um sentido, que completa o objeto, né? E ele tenta, então, migrar, e ele está já conversando de uma outra maneira com o Bergson e tal, e ele vai, então, passar por uma proposta de duração. A temporalidade da instituição não é a temporalidade da consciência. Ela pode ser retomada por outro, ela dura. Ela pode ser retomada por outro e pela própria pessoa na expressão. Então, a partir daí, ele vai pensar a carnalidade como um estofo comum e vai pensar a filosofia não como uma busca de uma verdade prévia, mas como uma realização de uma verdade. Então, essa ideia da expressão como uma instituição, ela descentra o lugar de criação do sujeito e centra ele no mundo intersubjetivo de uma maneira radical. E isso que é criado é inacabado. Sempre possibilidade de ser retomado, de ser modificado por eu próprio ou pelo outro. Né? Bom, então a filosofia é a realização de uma verdade. Né? E o solo originário da expressão não é mais a natureza, entendida como positividade, como um mundo que é em si, que a percepção visa esse mundo, esse outro. Né? O solo originário, a ideia dele, o solo originário é aquilo que não é instituído. É uma outra ideia de natureza compreendida como aquilo que não foi instituído, como o mundo do silêncio. Ele vai dizer como um mundo mudo, onde nada foi ainda dito. Né? E o trabalho da expressão, entendida como instituição, não é justamente colocar fora uma compreensão subjetiva, mas é colocar no mundo como visibilidade aquilo que é invisível, que é silencioso. É poder fazer aparecer o silêncio do mundo, como aquilo que está lá. Tudo bem, gente? Bom, acho que isso é muito importante para a gente pensar na psicologia, é uma pequena nota de rodapé, porque a gente vem de um vício de pensar a expressão. Ele precisa se expressar. Então, como se a pessoa tivesse uma verdade dentro que ela precisasse colocar para fora. Né? E essa visão ela é antifenomenológica, porque ela pressupõe que existe uma verdade, em primeiro lugar, antes, né, e dentro do sujeito. Né? Esse tipo de subjetivismo ele não corresponde absolutamente a um pensamento, qualquer que seja, fenomenológico. Né? Então aí tem um detalhe que é importante para a gente pensar, que o Renaud Barbanraz vai chamar a atenção. Se a gente pensa, então, a partir dessa ideia, né, da natureza como o mundo do silêncio, a epoquê, ela não é mais suspender a atitude natural, mas a epoquê é explicitar isso que já está presente, como não simbolizado, não dito, não expresso, mas que já está aí. Né? E o Merleau-Ponty, no texto O Filósofo e Sua Sombra, ele vai, de fato, falar isso, né? Que a experiência implica que é impossível uma redução completa. Né? Que a experiência implica uma fé primordial, que é a orgal, e a ortodoxa, uma opinião originária. E elas não podem ser reduzidas. E é desse modo que ele consegue, assim estou falando de uma maneira bem superficial, neutralizar o nada como prévio da tese da existência e combater a ideia de negatividade, né, que era caro a ele esse propósito. Bom, então, pensar nesse breve como aquilo que está aí, invisível e silencioso. E a abertura ao ser, né, e a verdade, pensa um filósofo que ele busca a evidência, mas é sempre
numa posição ambígua, porque não existe evidência clara. Então, na abertura C, ao ser, agora se dá como fé perceptiva. E aí, fé perceptiva. Ele vai dizer fé tecida de incredulidade e não fé. Né? Porque a ideia de fé ela vai colocar em jogo, né, essa ideia de que eu não posso ter uma verdade absoluta, porque eu não sou uma consciência que pode sobrevoar o mundo. Então eu compreendo o mundo e compreendo o outro de dentro dele, né, nessa relação com o outro. Então ele fala do movimento do filósofo como aquele de cochear, né, de mancar. Entrando na verdade, saindo da verdade, entendendo e não entendendo mais. Um pouco nessa ideia de uma impossibilidade de controlar, de compreender o mundo completamente, de sintetizar o mundo na consciência. Bom, então, ele no livro do Visível e Invisível, ele vai tratar da fé perceptiva, dizer que a gente participa do mundo como corpo, né? Que a gente participa como corpo da carne do mundo. E o mundo é um mundo espesso. Então, a imagem um pouco, ele vai tirar essa ideia de que o mundo da natureza está lá, na minha frente, pleno e plano, ou, enfim, em volta de mim, mas está lá. E que eu vou perceber o mundo, para tentar entender a ideia de que embaixo, no fundo, antes, tem essa dimensão, o mundo é espesso, né? O mundo não tem mais uma relação frontal, mas uma relação vertical, uma relação de profundidade. E essa profundidade do mundo é a invisibilidade. Então o mundo tem uma dimensão próxima e visível, uma dimensão profunda e invisível, né? E a ideia, e aí ele vai também fazer uma outra virada, que não pensar mais que a gente primeiro vive o sensível e reflete sobre o que a gente viveu sensivelmente, mas ele vai dizer que nessa profundidade, nessa carnalidade, a ideia e o sensível não são separados. Eles são uma espécie de linhas de força. Ele vai falar assim, vou citar o meu pontinho. A visibilidade primeira não subsiste sem uma visibilidade segunda. A visibilidade das linhas de força e das dimensões. Essa dimensão segunda, ou invisível, profundidade que dá sustentação ao visível, seria uma espécie de armadura interior, o estofo ou a carne do mundo. Né? Essa segunda positividade não poderia ser conhecida se não tivéssemos corpo e sensibilidade, mas ao mesmo tempo ela não pode ser completamente dominada ou vista sem véus. Então, a ideia é de pensar não mais um sujeito ou nem um corpo como centro, né? Não pensar o corpo como a sede da percepção, mas pensar, a partir da fé perceptiva, a impossibilidade de síntese e o tipo de aproximação que se limita ao corpo que pode explorar os domínios da profundidade. Então, as estruturas corporais, então é como o corpo, como ver, como olhar, como cheirar, como sentir, né, no tato, na visão, no olfato, é que eu posso ficar aderido a essa profundidade do mundo, né? E aderido a essa estrutura como um corpo, eu não posso esgotar o ser. Esse ser é uma abertura que implica uma certa ocultação. Eu não posso vê-lo inteiro, porque eu estou limitado aos domínios de exploração do meu corpo. E aí o pulo, né, do gato para mim, para o meu argumento, é pensar que nessa exploração do mundo, o gesto, o corpo gesticula. E é esse gesto que não é separado desse sentir, dessa exploração corporal, mas um gesto que compõe no corpo um movimento que pode expressar espontaneamente. Então, esse gesto corpo promove, cito Merleau-Ponty, a figuração no visível da tomada de consciência, ele vai botar entre aspas, tomada de consciência invisível.
né? E aí, acho que é bem importante a gente entender isso, né? De que essa tomada de consciência invisível, a gente não pode pensar nela como subjetivamente, como inconsciente de um sujeito, né? Tem uma nota de trabalho dele, de 59, onde ele faz alusão ao problema do outro, justamente, e ele nos convoca a dar importância, para além das pessoas, aos existenciais segundo os quais nós compreendemos as pessoas. E ali, ele vai discutir então, a noção de consciente como um sentido sedimentário de todas as nossas experiências voluntárias e involuntárias. Né? E aí ele vai dizer, o que caracteriza como inconsciente é o fato deles não serem objetos. Então, vamos parar aqui. Objeto é algo que foi constituído por uma consciência. Então, o objeto é uma constituição, é algo nomeado, categorizado, acabado, certo? E ele vai, então, dizer que o que caracteriza essas dimensões existenciais como inconscientes é o fato de não serem objetos. Eles são a armadura do mundo invisível, né? Que, com a fala, começa a impregnar tudo que nós vemos. Então, essa dimensão, ele diz que nós devemos procurar, para procurar o sentido, para procurar a verdade, em última instância, a gente tem que buscar essa trama invisível, profunda, que sustenta o visível. E para encontrar com essa trama, a gente encontra ela com a nossa exploração sensível, com a exploração corporal. E esse é o argumento que ele diz. Ele vai falar assim, esse inconsciente a ser procurado, não no fundo de nós mesmos, atrás das costas da nossa consciência, mas diante de nós como articulações de nosso campo. Ou seja, essa rede de sentidos sedimentares que compõe a armadura do mundo invisível é uma constelação que nos conecta a todos numa espécie de intermundo. E a tarefa da filosofia, e eu diria da psicologia, é interrogar-se sobre o sentido. E para que isso seja possível, é essa dimensão invisível que precisa ser procurada. Então, se a gente for pensar nessas estruturas sedimentadas, né, a gente pode pensar em várias coisas que estão presentes, então, na nossa experiência, aquilo que a gente vê é sustentado por uma dimensão invisível, silenciosa, né, e a nossa tarefa, essa dimensão invisível, silenciosa, quando a gente consegue explorá-la sensivelmente com o corpo, com os afetos, a gente permite um movimento, a gente se permite um movimento de gesticulação que pode expressar, dar visibilidade para um sentido invisível que sustentava aquilo que era visível. Tudo bem? A noção de id da situação, a noção de id da situação da Gestalt terapia, ela trabalha com esse princípio, né, com essa ideia de uma dimensão, né, que eu comungo, isso que não é dita, e ela é o ponto de partida da intervenção clínica, do trabalho clínico. É ela que sinaliza o ponto de partida desse diálogo. Então, eu vou dar um exemplo dessa clínica, né? Eu trabalho como eu falei com vocês, com essa perspectiva da clínica e a perspectiva, então, a partir do corpo e desse diálogo intercorporal que é dado a partir do id da situação, a tarefa é a gente encontrar com essa rede invisível, com essa rede invisível, mas que produz maneiras de ver, de sentir, de agir. E essa dimensão invisível está envolvida com a dimensão histórica também, com a dimensão sócio-histórica do mundo. Ela é uma dimensão compartilhada, porque essa carne, esse estofo carnal, ele nos conecta a todos. Né? Semana passada eu falei de um trabalho, falei em outro congresso, da questão da história, né? Da questão da política, trazendo o argumento de que o trabalho clínico é um trabalho clínico que
parte dessa premissa é um trabalho extremamente político, porque ele busca, ele não trabalha como sujeito individual, interiorizado, ele pensa nas subjetividades, né, e nos sentidos a partir dessa rede de sentidos, de linhas de força, de dimensões que são instituídas, que não são produzidas por um sujeito, mas que são instituídas. E ele considera essa possibilidade de liberdade do sujeito, que é uma liberdade em situação, de expressar, de ser uma espécie de veículo, né? De manifestar, expressando algo que não é dele, interno, mas algo que está presente nessa situação. Né? E assim dá visibilidade para aquilo que está invisibilizado. Né? Então, eu vou contar para vocês, no meu trabalho clínico, eu sou da psicologia, trabalho com extensão, com atendimento clínico, gestão de terapia, na nossa clínica escola, trabalho com extensão universitária, trabalhei durante 7 anos aqui, na Mangueira, e atualmente a gente trabalha com um projeto que se chama Adolescer em Movimento na comunidade, numa favela do Complexo do Alemão e Ricardo de Albuquerque, uma escola. E eu vou contar para vocês, só para dar um exemplo vivo disso, né, desse manejo clínico, então, que parte desse lugar, dessa dimensão intercorporal, dessa dimensão onde eu ainda não estou diferenciado como ego, como sujeito, dessa dimensão que todo mundo aqui compartilha quando está em contato com alguém, né, de uma dimensão sensível, não refletida. Então, a gente faz lá um trabalho que trabalha com várias categorias, corporeidade, espacialidade, temporalidade, e nesse dia a gente propôs um trabalho com os jovens. A gente queria trabalhar o espaço, e o corpo está sempre ali. E a gente fez todo um processo deles escolherem lugares onde eles gostavam de ir, lugares que faziam parte da vida deles, espaços, territórios. E a gente, então, elegeu lá 5 espaços e colocou no chão da sala, a gente está trabalhando numa sala grande, fita crepe, marcando aqueles territórios. Território A, B, C e tal. Na semana seguinte, eles quiseram voltar a esse trabalho e propuseram, então, fazer uma brincadeira. Vamos agora, então, colocar as fitas crepes e não falar o lugar. E a gente vai lá e vai brincar de adivinhar. A gente vai lá, vai fazer um gesto e vocês vão adivinhar que lugar que a gente está indo. Aí, tudo bem, entenderam? E aí, um menino de uns 10 anos, um menino negro, como 95% dos meninos e meninas que estavam lá, ele vai para o centro do quadrado vazio, e faz um gesto assim. No momento que esse menino faz um gesto assim, deu 5 segundos e as outras crianças começaram a gritar: Praia de Copacabana, Praia de Copacabana. A gente, né, os estagiários, os psicólogos, enfim, nós ficamos assim: Praia de Copacabana? Né? Como assim, Praia de Copacabana? Mas a gente ficou ao mesmo tempo muito impressionado porque eles imediatamente adivinharam o que era, né? E a gente perguntou: mas como assim Praia de Copacabana? Ah, tia, isso é fácil. Na praia de Copacabana, roubando o colar do turista. E aquilo foi muito chocante para a gente, né? A gente ficou muito tocado, muito espantado, muito mobilizado afetivamente com aquilo, né? Com uma espécie de naturalização, né? E o nosso espanto, a nossa afetação provocou alguma coisa no grupo, porque a gente ficou justamente nesse momento onde a gente se encontrou com eles, numa dimensão invisível, né? Que era uma rede de sentidos já estabilizada, né? Que fazia com que eles próprios se vissem como ladrões, apesar de não serem ladrões. Entendem? Que
que forte que é pensar nessas dimensões de raça, de classe, de gênero, como dimensões que estão sustentando uma rede de sentidos, onde o próprio sujeito tem o próprio eu, a própria imagem, a própria distorcida, né? Então, alguns estudos pós-coloniais, decoloniais, têm falado um pouco dessa distorção na alteridade que a colonização promove, né? E eu acho que isso é importante para a gente ficar atento na clínica e para a gente discutir, né? Se a gente tivesse tempo, a gente poderia fazer uma longa discussão de que modo essa dimensão comum, anterior, é uma dimensão que está atravessada e que está sustentada na profundidade por invisibilizações, por silenciamentos e por distorções, né, que estão sustentando o modo como a gente vê, o modo como a gente sente, o modo como a gente age. Então, esse é um exemplo da clínica. Se alguém quiser me perguntar, não, a gente pergunta. E também, eu teria também um exemplo para dar da clínica mais individual, etc., para a gente tentar deixar essa ideia um pouco mais clara. Gente, é isso, tá bom, né? Obrigada.